Qual é o sentido disso? Qual a lógica disso? Intencionalmente você vai botar um retardado pra governar o seu estado. De propósito. Qual é o mais burro aqui? Quem é que é mais burro? Eu quero aqui. É um teste de QI inverso. Então, os Estados Unidos estão num processo de restrição da sua capacidade de projeção militar e diplomática no mundo. Uma vez que você tem um país que está em restrição, este país ele é forçado pela lógica das relações internacionais a se concentrar no seu continente, que é o continente americano, que é o nosso continente. Os Estados Unidos está na nossa aqui, está em cima, né? Então, isso significa que quando os Estados Unidos qualificam duas organizações como terroristas, ele está basicamente dizendo o seguinte: as organizações que estão funcionando no seu país, você, Brasil, não conseguiu combatê-las. Portanto, nós, Estados Unidos, estamos qualificando como terroristas para que nós as combatamos conforme nós queiramos. E isto pode sim significar operações militares no seu solo sem a sua anuência. Quando os Estados Unidos fizeram o sequestro brilhante do ponto de vista militar do Nicolás Maduro, qual foi a justificativa? Vocês se lembram de qual foi a justificativa? A justificativa foi que Maduro era o chefe de uma organização terrorista. Qual organização terrorista? Era a organização terrorista do cartel, se eu não me engano, era o cartel de... Putz, tinha um nome, porque eu tô confundindo agora grupo de Puebla com cartel de Puebla. Procure aí, qual era o nome do cartel El Soles... Era alguma coisa, tá me fugindo, se vocês tiverem o nome na ponta da língua, mas era um cartel que, segundo os Estados Unidos, Maduro era o chefe. Inclusive, sinceramente, Cartel de los Soles. Isso, exatamente, Cartel de los Soles. Então, supostamente, porque eu nem acho que era de fato, o Maduro era o chefe do Cartel de los Soles. E em função disso, não, Sinaloa é no México, em função disso, Los Soles, exatamente, Los Soles, em função disso eles podiam intervir na soberania venezuelana, derrubar o presidente lá e sequestrá-lo, e, enfim, mudar o governo. E eles fizeram um regime change na Venezuela de tal maneira, Los Soles, exatamente, de tal maneira que eles interviram ali, baseando-se na lógica internacional do combate ao terrorismo que está, obviamente, integrado à estratégia norte-americana de projeção do seu poder no continente americano. Isso é real. Isso não é o PT que está falando. É importante terem visto isso. Não é o PT que está fingindo. O PT está dizendo qualquer bosta aí. Não, o PT está correto disso aí. Existe uma lógica norte-americana de poder invadir soberanias alheias, baseando-se em leis sobre terrorismo e na classificação de certas organizações como terroristas. Então, isto é real. Isto é real. E por isso que a análise do Bobson de QI 83... Será que não é 42? Tá ligado? Sei lá. Vai que é, né? De QI 42, de QI 50, de QI de chimpanzé, seja lá o que. Este cidadão, o arquétipo do direitista bobo, ele não olha isso. Ele, não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa, e aí entra na essência daquilo que o Renan falou corretamente. Quem tem que resolver os problemas de tráfico de drogas, de facção criminosa, é o Brasil. O Brasil tem que resolver. E por isso que a situação toda é uma situação muito ridícula. Por quê? Por um lado, você tem um Flávio Bolsonaro indo até a Casa Branca para puxar o saco do Trump. Basicamente isso, e para pedir a classificação das duas organizações como terroristas. Por outro lado, você tem um governo do Lula que fala, não, pera aí, não pode, não faça isso, veja bem. Só que nunca teve uma política efetiva de segurança pública. Qual é a política efetiva de segurança pública do governo PT? O governo PT que governou 5 vezes o Brasil. 5 mandatos, é o 5º mandato do PT. O que ele fez em segurança pública? Porra nenhuma. Fez nada, não fez nada. Tanto não fez que Comando Vermelho e PCC só crescem. Outro dia a gente leu a notícia, aqui mesmo, análise. A gente leu a notícia do PCC avançando para todas as prefeituras de São Paulo. E eu fiz uma extensa análise de como o PCC iria um dia ter um governo de estado em São Paulo. E de posse de um governo de estado, o PCC ia comandar a PM de São Paulo. Era isso que vai acontecer. E é isso que vai acontecer mesmo. Se não tiver uma barreira
ao PCC, o PCC vai comandar o governo do Estado de São Paulo. Questão de tempo. Vai e se a gente não chegar lá e fizer uma guerra contra o tráfico, isso vai acontecer. E vocês vão ver. Todos vocês vão ver. Vocês vão ver isso acontecer. Vai ter um governante, um governador de São Paulo, que vai estar ligado sim ao PCC. E este cara vai entregar a polícia de São Paulo para o PCC. Entregar mesmo. Por quê? Porque aí, a partir desse momento, o PCC vai infiltrar todo mundo na polícia. O que vai ter de policial comprado, se já tem, imagine isso 10 vezes mais. A polícia vai ser comprada, toda ela. A hierarquia policial toda vai quebrar. É isso que eles vão fazer. E eles vão fazer se não tiver contenção. Então, por outro lado, você tem um governo do PT que não fez nada. Não fez nada para a segurança pública. Não, sabe? Pena justa, não sei o quê. Mas não tem uma coisa efetiva. Existem paliativos, sabe? É paliativo eleitoral. Agora, por exemplo, o Kim fez esse projeto, aí o Lula sancionou, bacana, não vetou, que bom que sancionou o projeto, mas obviamente é paliativo e obviamente é um interesse eleitoral. Então eles não têm um projeto consistente de combate às facções criminosas, e aí os Estados Unidos, espertamente, pegou para si o assunto e disse, não, agora PCC e CV são facções. A gente quer a guerra contra as facções criminosas, ele não está do lado delas. E ele sabe. E os bolsonaristas sabem. Agora, aí vem um cara que é Bobson, ele olha assim por cima a notícia e diz, não, será que esses caras estão com PCC e Comando Vermelho? Sabe, o que é isso? Para de mentir. Vocês são os mentirosos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que vocês estejam inventando que a gente está do lado de facções criminosas. A nossa proposta é clara. Nós iremos destruir as facções criminosas do Brasil. Ponto final. É isso que a gente quer fazer e é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer. Ou faremos isso, ou as facções criminosas brasileiras irão tomar conta do Estado brasileiro. Porque isso vai acontecer. Vai acontecer inevitavelmente. E assim, uma coisa histórica que precisa ser defendida aqui. O primeiro grupo a falar de direito penal do inimigo foi o MBL. Isso aconteceu. Se agora bolsonaristas estão falando disso, beleza, estão copiando. Assim como a galera do Zema copiou o nosso discurso. Isso é uma coisa é cópia do discurso, outra coisa é a realidade. A realidade do nosso discurso está lá antes. Nós defendemos com toda a ênfase, com toda a intensidade, o direito penal do inimigo. Essa é a real. E aí eu vou puxar a sardinha pra mim, inclusive. A primeira pessoa a falar sobre o direito penal do inimigo no MBL fui eu. Eu falei. Eu estava do lado do Renan, eu lembro disso. A gente estava falando de segurança pública. Lembro como se fosse hoje. Nós estamos falando de segurança pública e da necessidade de se criar uma guerra contra o tráfico, de estabelecer, enfim, uma política muito dura de segurança pública. E eu me recordei, no meio da live, que existia uma teoria do direito penal, né, elaborada por um doutrinador alemão chamado Günther Jacobs, e esta teoria permitia que a gente fizesse uma alteração nas leis penais e processuais penais de modo a colocar para dentro mecanismos, instrumentos para o combate a essas facções. E aí eu falei, não, mas tem um direito penal do inimigo e tal. E daí a coisa foi... Ele pegou e foi, discursando, daí teve livro amarelo sobre isso, e a coisa foi e cresceu num projeto contra as facções criminosas. Foi isso que aconteceu. E agora tem os bolsonaristas dizendo que foram eles que fizeram isso. Que o Flávio Bolsonaro que falou. O Flávio Bolsonaro não falou nada, porque o Flávio Bolsonaro não tem projeto nenhum, ele nem sabe o que ele vai falar. Cleitinho faz aceno pra Bolsonaro. Cleitinho sobre o fim da escala 6x1. Se fosse o Bolsonaro, estavam batendo palmas. Minha gente, eu vou falar o quê? Né? Falar o quê de Cleitinho, cara? Cleitinho. Por que as pessoas fazem isso, né? Assim, dá raiva do eleitor. O eleitor brasileiro me deixa irritado. Porque, eu não consigo conceber. As pessoas olham um sujeito como Cleitinho, que obviamente é um demagogo. Olhar o Cleitinho e dizer, não, ele não é um demagogo, ele é um cara sério. E dizem, não, eu vou votar nesse cara para governar o meu estado. Qual o sentido disso? Qual a lógica disso? Intencionalmente você vai botar um retardado para governar o seu estado? De propósito. Qual é o mais burro aqui? Quem é que é mais burro? Eu quero aqui. É um teste de QI inverso. Vamos fazer um teste de QI com todos os. O mais burro, o mais retardado, o que fala mais demagogia, o mais fake. Este cara eu vou votar, porque esse cara me representa.
Eu não consigo entender. Verdadeiramente. Eu sempre tive pra mim, e tenho pra mim até hoje, que uma liderança minha precisa ter qualidades excepcionais. Se você não for uma pessoa de muita qualidade, eu não respeito como líder. É meu líder. Ele tem que estar acima de mim em alguma coisa. Não pode, nem igual. Eu tenho que olhar assim, para cima. Tem que, alguma coisa o cara tem que fazer, tem que ter talento. Mas não, os caras chegam e votam no mais desqualificado que dá. Pega o mais desqualificado e diz, esse aqui eu quero o burro, o idiota, o idiota, que alegria, mas como ele não sabe nem um português, esse aqui é o pior, nesse que eu vou votar, porque ele parece com o povo, tem essa coisa, esse parece com o povo, porque o povo, rapaz, eu não quero ninguém parecido com o povo nem nada, eu quero pessoa melhor, líderes não devem se parecer com o povo. Ele deve falar ao povo, mas ele deve ser superior. Que era o que é a encarnação disso aí, de um líder que falava ao povo, mas não era um cara com os vícios e defeitos do povo. Chama-se o senhor Getúlio Dornelles Vargas. Esse falou ao povo e ele era superior ao povo. E eu sou um grande defensor, apesar de ter sido um ditador e tudo mais, mas o Getúlio era superior. JK era superior. Fernando Henrique Cardoso era superior. Você tem que colocar pessoas excepcionais, cara. Pessoas de qualidade. Não é esse negócio, parece com o povo. O que negócio de parecer com o povo? Tem que parecer com o povo. Tem que ser superior para governar você. É isso. E o povo tem que entender isso. E o povo tem que ter mais humildade. E olhar assim, não quero a pessoa igual a mim. Eu quero a pessoa superior para me elevar. Cansado da velha política e dos teatros de sempre? Se você quer a verdade nua e crua sobre o partido Missão e o combate ao sistema, inscreva-se no canal agora mesmo.